Olá, eu sou a Larissa, eu sou aluna do curso de enfermagem e também aluna de iniciação científica na Universidade São Francisco, em Bragança Paulista, no estado de São Paulo, no Brasil. Eu e o Cristiano da Rosa somos autores deste projeto e a nossa orientadora é a professora doutora Giovana Barbarini Longato. O nosso projeto tem como título Efeito da própolis verde na proliferação de fibroblastos e sua ação antimicrobiana e anti-inflamatória na cicatrização de úlceras decorrentes da hanseníase. Como introdução, é importante compreender sobre a hanseníase. A hanseníase é uma patologia infecto-contagiosa de evolução crônica. A sua via de transmissão é predominantemente respiratória e ocorre por meio da Mycobacterium leprae. A sua manifestação ocorre principalmente por meio de úlceras cutâneas, com a diminuição da sensibilidade térmica, dolorosa e tátil. E essas úlceras cutâneas, elas constituem-se em porta de entrada para infecções, que podem evoluir para complicações e até mesmo a amputação. No Brasil, a hanseníase é um problema de saúde pública, isso porque nem mesmo os avanços relacionados ao acesso ao tratamento e as campanhas realizadas pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS no Brasil, conseguiu mudar a situação desvantajosa do país, que ocupa a segunda posição no ranking mundial em novos casos de hanseníase. Considerando então essas feridas crônicas decorrentes da hanseníase, o nosso projeto traz a própolis como um potencial farmacológico cicatrizante. A própolis é uma mistura complexa de substâncias resinosas, gomosas e balsâmicas. Ela é constituída por exudatos de plantas, às quais as abelhas acrescentam secreções salivares, cera e pólen, elaborando o produto final, que é a própolis. E, em específico, este projeto ele enfatiza as propriedades da própolis verde brasileira. A própolis verde brasileira, Humanitas, ela se diferencia das outras própolis verdes disponibilizadas no mercado por ter maiores concentrações de compostos fenólicos totais e flavonoides totais. Em relação à própolis vermelha, ela se diferencia por ser composta pelo artepelin C. O artepelin C ele é o constituinte mais abundante presente no seu extrato e ele é o composto responsável pela indução da autofagia. A autofagia ela é crucial para este projeto, considerando a sua ação sobre a cicatrização. Então, ela tem ação sobre a homeostase celular, degradando patógenos invasores e também proteínas prejudiciais, trazendo para nós duas propriedades muito importantes da própolis, que é a propriedade antimicrobiana e anti-inflamatória. Além disso, a própolis ela também é analgésica, antioxidante e moduladora do sistema imune. Entendido isso, é importante a gente discorrer sobre a cicatrização e as citocinas envolvidas. Na fase inflamatória, que é a primeira fase do processo cicatricial, nós temos como citocina o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa. O TNF-alfa, ele amplifica a quimiotaxia de neutrófilos, ele estimula macrófagos, queratinócitos, fibroblastos e expressão de fatores de crescimento necessários na angiogênese e síntese de colágeno. A segunda fase da cicatrização é a fase de proliferação. É o momento em que ocorre a migração e proliferação de fibroblastos. Neste momento, nós contamos com a citocina VEGF, que é o fator de crescimento endotelial vascular. Ele estimula a formação de novos capilares na matriz extracelular. E por último, a terceira fase é a fase de remodelamento, que ocorre a mudança do tipo e a composição do colágeno. O tecido de granulação ele passa a ser constituído por um tecido conjuntivo cada vez mais denso. E nós contamos com a ação das metaloproteinases, que são as MMPs, citocinas imprescindíveis para a degradação de componentes da matriz extracelular. Entendido então sobre o processo cicatricial em uma ferida normal, sem perturbação, agora nós vamos compreender melhor por que a alteração na cicatrização em feridas crônicas.
Nas feridas crônicas, há um atraso na progressão espaço-temporal ordenada da cicatrização de feridas, e isso ocorre em qualquer um dos estágios da cicatrização, mas ocorre principalmente no estágio inflamatório. O processo cicatricial, ele perde algumas de suas propriedades funcionais e estruturais, que leva, por exemplo, à superabundância de citocinas inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa, que é o TNF-alfa. Na ferida crônica também há modulação autofágica prejudicada. E essa modulação autofágica prejudicada e a superabundância de citocinas inflamatórias na ferida crônica impedem a homeostase celular, a degradação de patógenos invasores e o início do estágio proliferativo e, consequentemente, do estágio de remodelamento do processo cicatricial. Considerando, então, as propriedades farmacológicas da própolis no processo de cicatrização, o nosso grupo de pesquisa realizou um estudo clínico prévio, realizado em 2021 no Ambulatório de Feridas da cidade de São Jerônimo da Serra, no Paraná, aqui no Brasil. Contou com 10 voluntários, totalizando 22 feridas, e esses voluntários eles foram distribuídos entre grupo controle, que recebeu a pomada contendo apenas lanolina e vaselina, e grupo tratamento, que recebeu a pomada Humanitas contendo lanolina, vaselina e o extrato de própolis verde. Como resultado deste estudo clínico prévio, houve uma diferença significativa no percentual de redução da área da lesão do grupo tratado com a pomada contendo própolis em relação ao grupo controle. Nessas imagens nós podemos observar essas diferenças. Nas imagens A e B está sendo representada uma ferida antes de ser tratada e após ser tratada com a pomada contendo o extrato de própolis verde. E nós podemos observar uma redução significativa da área da lesão deste grupo em relação à ferida representada nas imagens C e D, antes e depois, que não houve essa redução significativa da área da lesão. Dando continuidade a este estudo clínico prévio, o objetivo do atual projeto é determinar as concentrações de própolis verde com efeito proliferativo, é investigar o potencial antimicrobiano da própolis verde e também avaliar o efeito anti-inflamatório da própolis por meio da quantificação da citocina TNF-alfa. Para então determinar as concentrações da própolis verde que tem efeito proliferativo, nós realizamos o ensaio da viabilidade celular, utilizando o método colorimétrico e a leitura de absorbância em espectrofotômetro do MTT, a atividade citotóxica e de proliferação celular do extrato da própolis verde foi avaliada sobre a linhagem de fibroblastos HFF1. Como resultado, nós inferimos que o efeito proliferativo ou citotóxico do extrato de própolis verde depende da sua concentração. Em concentração de 31,25 a 2.000 microgramas por ml, a própolis verde teve efeito citotóxico. Porém, em concentrações de 0,25 a 16 microgramas por ml, a própolis verde teve o efeito proliferativo. E essas células, elas cresceram e tiveram resultado de proliferação maior que 100% comparado com o grupo controle. Além disso, nós também avaliamos a atividade antimicrobiana da própolis verde brasileira. Essa atividade antimicrobiana ela foi testada pela técnica de discodifusão contra isolados clínicos bacterianos das espécies gram-negativas e também contra isolados clínicos bacterianos das espécies Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negativa e Enterococcus fecalis. Como resultado, analisando os possíveis ralos de inibição em torno dos discos com extrato de própolis verde, nós concluímos que o extrato de própolis verde ele tem uma forte atividade contra isolados clínicos de Staphylococcus aureus, todos resistentes à meticilina, e atividade menor contra Staphylococcus coagulase negativa. Não houve atividade contra espécies gram-negativas.
E este achado é clinicamente relevante para este projeto, considerando a especificidade da própolis em agir contra bactérias colonizadoras da pele que dificultam o processo de cicatrização. E também é importante considerar que, não havendo atividade contra espécies gram-negativas, a própolis verde ela não prejudica as bactérias da flora natural da pele. Por fim, nós quantificamos a citocina TNF-alfa. Então, no sobreanalante dos exudatos coletados previamente, foi mensurada a citocina inflamatória, que é o TNF-alfa, por meio do ensaio multiplex, de acordo com o protocolo do kit Miliplex e sistema Luminex. Como resultado, nós obtivemos uma redução significativa do TNF-alfa mensurado no grupo investigacional em relação ao grupo placebo. Então, na primeira imagem, nós podemos observar essa redução significativa do grupo investigacional em relação ao grupo placebo. E na segunda imagem, nós percebemos que essa redução significativa ocorreu principalmente no 7º dia após o início do tratamento com extrato da própolis verde. Como conclusão, este projeto conclui-se o potencial farmacológico cicatrizante do extrato da própolis verde brasileira em úlceras crônicas decorrentes da hanseníase. Isso devido ao seu efeito proliferativo em fibroblastos e sua atividade antimicrobiana contra isolados de Staphylococcus aureus, como também a sua ação anti-inflamatória, da qual se sucede a atividade benéfica das outras citocinas envolvidas no processo cicatricial, como o VEGF e as MMPs que foram citadas inicialmente. Estas foram as referências utilizadas para a apresentação. Eu gostaria de agradecer à Universidade de São Francisco e também o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade, que apoiou e tem apoiado este projeto. Também agradeço à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é a FAPESP, que apoiou tanto o estudo clínico prévio quanto o projeto atual. E, por fim, eu quero agradecer ao meu grupo de pesquisa, que me orientou, apoiou e me incentivou a abraçar este projeto. Obrigada!